Salve, salve massa, que é o Arthur, voltando aí com o canal depois de alguns dias aí offs. Tava ajeitando umas coisas, ficando um tempinho offs, perdemos alguns pós-jogos, né? Se eu não me engano a gente perde uns dois pelo Brasileiro e um pela Sul-Americana. Eu tenho certeza que perde o do Juventude, o do Santos. E qual o outro? Rapaz, agora fugiu da cabeça. Foi uma sequência baixa do Atlético. E bom, nesse pós-jogo, vou testar um novo formato, sem muitas edições, aquelas do primeiro vídeo, que eu colocava as imagens e tudo. Hoje vai uma mais cru, que eu não diria assim, uma edição zero. Porque eu quero trazer um papo mais direto, sem muita análise tática, até porque não tenho cabedal para isso, como diria. Eu entendo pouco, então eu não vou inventar a moda. Começando pelas escalações, o Atlético vem a campo com o goleiro Everson, na lateral direita vem Preciado, a dupla de zaga Juan Tressol de Vitor Hugo e na lateral esquerda Lodi. No meio temos Alan Franco, Maicon, num 4-2-3-1. Alan Franco e Maicon, sendo mais aberto pela direita Vitor Hugo, centralizado Bernat, que já é um ponto que eu quero falar com vocês. Na esquerda, Dudu e centralizado o monstro Cassierra, que é outro ponto que eu quero falar. Bom, o que eu achei da escalação? Como eu postei no próprio Instagram do canal, uma nota 6 de 10 ali, porque tem nomes que eu não gosto. Nomes como Bernat pra mim não dá, já passou da época dele. O Alan Franco também não tá dando mais. O Dudu, até que eu entendo, mas Bernat, Alan Franco, o Vitor Hugo zagueiro também. Não que ele tenha feito uma má partida, mas é que não dá, realmente não dá pra ele. E bom, então a nota 6 de 10 não foi nem boa e nem ruim. Então o Galo começa jogando, né? Primeira observação que eu coloco no notácio é que o jogador Bernat não dá. O que tem a falar do Bernat, gente? Pelo amor de Deus. O senhor Bernat, eu já não era o maior dos fãs dele nessa volta. Aí depois daquela situação contra o Juventude, que a gente nem comentou aqui, claro, não teve vídeo, que ele manda assim pra torcida, eu parei, pô. Pera aí. Tipo assim, o cara, se for igual, o Renier também fez, né? Mas o Renier, mano, é um cara que não tem ligação nenhuma com o time. Foda-se, é um cara que, assim, tem nada a perder, que ele nunca ganhou nada, nunca construiu nada, não sei nem por que joga no Atlético, de falar a verdade. O maior feio da carreira dele foi o Real Madrid, numa louca, ter comprado aqui, cara. Inclusive, nunca nem pisou, eu acho, capaz, no Santiago Bernabéu, nem com reserva. Mas é isso, aí o Bernat me manda aqui, num jogo contra o Juventude, e o time toma um sufoco. Se não fosse o gol do Cassierra, nós tava até hoje xingando. E aí, eu não sei o que o Eduardo Domingues tem também, não, que burro, ele é burro. Com todo respeito. Antes eu apoiava ele depois do jogo contra o Juventude fez declarações, fala não, o time tal, o time é isso, o time é aquilo, pá, falta raça, os caras tão de ego. Eu falei, não, agora vai, o cara viu o trem. Aí no outro jogo, o time é quase o mesmo. O Bernat não sai do time, o Hulk batendo na bola não sai do time, é brincadeira. Mas vamos falar um pouco do jogo. O início do primeiro tempo do Galo não é muito bom, não. Um início meio morno. Claro, as equipes estão se estudando e tudo mais. Só que é um mês de jogo bem morno que vai melhorando ao decorrer da partida. No minuto 28, mais ou menos, tem um contra-ataque com um belo passe do Cassierra, uma finalização do Bernat. O Bernat aí, ó. Fala dele. O Cassierra, pra mim, um dos melhores da partida. E aí, logo aos 36 minutos e 15 mais ou menos, lance perigoso. Quem que criou de novo? Cassierra, com um belo chute do Maicon. O Maicon também foi muito bom, voltando de lesão aí. Um cara que pode ser bem importante.
pro decorrer da temporada. Então tá bom. Aí com 38 tem um chute fora do Vitor Hugo meia, que é o melhor da temporada. Eu tinha falado no Instagram que ia ser 2-0 Galo com o gol dele e do Cassier, mas infelizmente essa não bateu, né? Aí com 38 e 35 tem uma chegada do Ceará, sem muito perigo. No minuto 41, outra finalização do Cassier. Não, perdão. No minuto 41 é finalização perigosa do Ceará. A finalização que eu falei aos minutos 42 é do Maicon, que dá uma boa finalização, se eu não me engano o goleiro defende, se não foge muito aí da minha mente. E logo no minuto 43 o gol do Cassier para coroar esse primeiro tempo espetacular que ele vem fazendo. Eu realmente não entendo por que ele não tem minutos. Ele só entra em barca furada. Quando entra de titular o cara bem na partida, o nosso treinador, suposto treinador, né? Porque pelo amor de Deus, ele me tira o cara pra colocar o Hulk, que não faz bosta nenhuma, quebra o time. No meio do jogo tava discutindo com o Alan Minda, dando bronca no cara. Nunca vi isso, porque o cara tentou fazer uma jogada e errou. Porque se todo mundo fosse reclamar na jogada que o Hulk erra, ia ficar o time inteiro parado em campo olhando pra ele reclamando, que não tem condição. O Hulk tá sendo um atraso pro Atlético. É ruim pro torcedor falar isso. A gente que viu o Hulk em 2021, pô, o cara é ídolo. Essa camisa aqui, inclusive, é dele. Mas você falar que ele tá amassando a bola é triste, mas é o que ele realmente tá fazendo. Quando no início do ano saiu aquelas informação de vai vender pro Fluminense, eu até falava, não, gente, não vende o Hulk. O cara ainda tem lenha pra queimar, vindo do banco e tal. Mas era melhor ter vendido mesmo, que eu não sei o que o Eduardo Domingues tem não, que paixão que é essa, que não tira o homem pra nada, gente do céu. E logo depois o gol, mais pro finalzinho do primeiro tempo, tem mais uma jogada perigosa do Lodge do Vitor Hugo, um cruzamento. E tem outro chute do Lodge. O primeiro tempo é o que eu falei, o resumo. O time começa mal, o Atlético vai crescendo de produção, dando uma pressãozinha. Melhor fase no final foi ali perto do gol, aquele chute perigoso. O Cassier joga demais, não tem nem o que dizer. O Cassier, pra mim, o melhor em campo, o melhor da partida. E aí eu fiz a anotação aqui, as trocas que eu faria pra vir pro segundo tempo. Eu tiraria o Bernard e colocaria o Minda, eu traria o Vitor Hugo pra jogar como aquele meia por dentro, atrás do Cassier. Pro Minda jogar aberto, tiraria o Dudu e colocasse o Coelho. E também tiraria o Lodge e colocasse o Pacini. O Lodge e o Pacini é mais pra dar ritmo pro Pacini, que é o reserva imediato do Lodge. Igual, o Lodge já não joga contra o Flamengo. Eu acho que ele vai vir com o Alonso, porque também é uma sacanagem ele vir com o Pacini, visto que o menino não joga contra esses times de sul-americano, vai colocar ele logo na bucha do Flamengo, é sacanagem com o cara. Eu faria essas 3 alterações, porque eu queria muito ver o Vitor jogando de meia, e o Minda e o Coelho dando amplitude pro time, o time mais vertical, mais veloz. Ele não fez isso. Aí inicia o segundo tempo, mais um lance perigo do Vitor Hugo, quase que ele faz o gol do 2-0, aí eu já tava maluco já. Aí eu já tava batendo a aposta, trem doido, aí eu já tava doido. Aí teve esse lance, aí 10 minutos depois teve outro chute pra fora do Vitor Hugo, e aí vem as mexidas do Barba. Pelo amor de Deus, como que defende um cara desse, com todo respeito, gente? Não dá. Não dá pra defender o senhor Eduardo Domingues. Ele me tira aos 15 minutos do segundo tempo. Tá, eu posso entender como um controle de carga. O Cassier e o Maicon, os dois melhores do primeiro tempo. O Cassier, ele tinha que ter jogado esse jogo inteiro, gente. Ele não joga, não dá pra falar controle de carga. Não é, gente, ele não joga direito. Então não tem como falar pra mim que é controle de carga, não. Com todo respeito, ele não joga. Tinha que ter deixado o cara era o melhor do time. Aí o Maicon tá voltando de lesão. Tudo bem, mas não dá. Aí entra Hulk e Alexander. O Hulk batendo na bola, parece que ele nunca viu ela na vida dele. Essa bola aí deve ter feito algum mal pra ele, que o homem só erra. E o Alexander, gente, o Alexander hipotético é o melhor do mundo, mas você vê a realidade dele, abaixo.
Ele é muito individual, tenta sair driblando, ele não tem cabedal pra isso, não. Tem que baixar um pouquinho. E pra marcar também, ele é a mãe. E aí, no minuto 19 é um empate do Ceará, um golaço. Se eu não me engano, quem faz é o Wendel Silva. Nossa, mas que chutaço na gaveta. Aquele gol lá foi top, sem chance pro Everson. Pra mim não foi falha de ninguém, mas o gol sai bem ali na intermediária, que é onde marca os volantes. Que aí Alan Franco e Alexander pra marcar a entrada de área é a mesma coisa que nada. Vocês estão me entendendo? Certo. Aí no minuto 22, de novo, o senhor Eduardo Domingues faz cagada, né? Sai, ele tira o Vitor Hugo meio o Dudu. O Dudu eu nem falo, mas o Vitor Hugo não podia sair não, tinha que sair o Bernard. Aí ele coloca o Coelho, que vai fazer a jogada do gol do Lodge, entrou bem, e o Minda, que também entrou bem pra mim, o Minda voltando de lesão. Eu acho que ele é um cara que também merece ter minutos. Mas no final do vídeo eu vou falar do meu time ideal, assim, pra sequência da temporada, e vocês falam nos comentários se vocês concordam comigo. Aos 26 sai uma cabeçada perigosa do zagueiro Vitor Hugo, se eu não me engano desviada, dá um novo escanteio. Inclusive o Galo em jogada de escanteio mal. Nossa senhora! Tem repertório nenhum o Atlético. Nenhum. E aí, logo após essa cabeçada, tem o gol do Lodge, um belo gol. O Lodge aí fazendo seu segundo gol com a camisa do Galo, se eu não estou enganado. Um gol que ele precisa para ter uma confiança, ele que chegou muito bem. E foi baixando o ânimo, que é um problema desse elenco, que não sei o que acontece com os caras, não. Os caras desanimam no meio do jogo, desanima da temporada e para de jogar bola, não tem condição não, gente. E aí tem E no minuto 31, a boa jogada do Minda, que é aquela que ele sai arrancando, o Hulk até fica pedindo a bola, ele meio que ignora o Hulk, dá o passe pro Coelho, o Coelho chuta fraco em cima do goleiro. E ao minuto 37 sai o Bernard e entra o Scarpa. Ia trocar 6 por meia dúzia. Eu não preciso falar do Scarpa, quem acompanha o canal, quem viu o nosso primeiro vídeo sabe o tanto que eu gosto do Gustavo Scarpa, né? Mas assim, pelo amor de Deus, o Barba mexe muito mal mesmo. E não é só desse jogo não, dos jogos pra trás ele também vem mexendo mal. E assim, eu acho que ele meio que se contradiz, viu? Que quando ele fala que os caras tem que ter menos ego, tem que ter mais vontade, correr mais. E ele me coloca os mesmos caras, gente. Todo mundo tá vendo o Hulk amassando a bola. Mata a jogada, deixa o time do Atlético mal, ele me insiste com o Hulk. Mas aí Renier, que faz gracinha, Bernard mantém no time. O Renier não joga bosta nenhuma e é titular do time, gente. O Cassierra fez gol contra o Porto Cabelo, fez gol hoje. Você vai ver que contra o Flamengo ele não vai jogar. Ele vai jogar 10 minutos quando estiver tomando 3-0 e vai colocar o Cassierra pra tentar fazer um milagre. Cassierra deve que virou Jesus Cristo, né? Porque só entra pra fazer milagre. Não tem condição, gente. O senhor Eduardo Domingues, inclusive, vai ser o título desse vídeo, porque não tem condição. Ele condiciona muito o Atlético. A gente sabe, não é um time com muita qualidade técnica, mas também não é um time ruim não, gente. Tem que... ele tá mexendo mal, E aí, falar de mais algumas coisas, o público da Arena, se eu não me engano, média de 13.600 e poucos torcedores, segundo menor público da história. Parabéns para a diretoria que conseguiu fazer isso montando times medíocres. E não adianta, tá? O ingresso tá barato. Mas se eu sou um cara da capital, eu não saio da minha casa para ir num jogo 7 horas da noite, não. Com esse time, né, Sinhaca, gente? Com todo respeito. Então, assim, parabéns para a diretoria por estar afastando a torcida do time, gente. Porque não adianta falar, então a torcida é resultadista, quando não tá ganhando não vai. Eu, com meus 18 anos, eu torço pro Atlético desde novinho, eu já vi muito time ruim mesmo, muito time ruim, time médio, e a torcida sempre ia. Aí desde que compraram a SAF, foi perdendo, sabe? O povo vai desistindo, o time não muda, cada ano só piora. 2021 foi aquele timaço, né? Aí 22 deu uma caída, mas ainda manteve. 23 caiu um pouco. 24 caiu, ainda foi para uma final do Libertadores. Mas brigou para não cair. 25, pelo amor de Deus. E agora 26 parece que não muda nada. Não sai os que precisa sair. Inclusive eu vou fazer um vídeo, não sei se vai ser
Eu creio que ele deve sair até. Eu creio que ele deve sair amanhã, no sábado, falando sobre as mudanças da janela aí, porque eu vi no canal do Guilherme Frossar, que eu acompanho, eu vi eles falando que provavelmente vão sair 5 caras. Eu vou chutar quem são esses 5 caras que eu creio que saem. E eu vou falar também posições que eu acho que são necessárias para o Atlético melhorar, né? Então é isso, primeiro jogo da quinta fase da Copa do Brasil, 2-1 Atlético. O Atlético vai jogar no Castelão com a vantagem de um gol, não é uma vantagem que eu acho segura. A gente sabe que esse Atlético não é nada confiável jogando fora de casa, o Ceará também não é um time bobo. A gente viu que consegue bater de frente, eu acho um resultado bem perigoso. O melhor da partida, o senhor Cassierra. O pior da partida, eu vou de Hulk, que entrou, não fez nada. Teve aquela cena ridícula dele reclamando com o Minda, dando dura no Minda no meio do jogo. Assim, eu acho ridículo. É normal o cara chegar, vocês podiam ter feito melhor, mas ele ficou esbravejando um tempão, o jogo rolando e lá. Pior pra mim é ele. O Eduardo Domingues mexe muito mal, muito mal. Ele tem que rever essas substituições dele, tem que rever os jogadores que ele coloca, que ele confia. Próximo jogo é contra o Flamengo, e aí o meu desejo é que não perca de muito, né? Que consiga pelo menos um empatezinho. Se ganhar, melhor ainda. Se for perder, que perca de pouco, né? Que não dá. O time do Flamengo é bem superior do Atlético. E é isso então, rapaziada. Esse foi o vídeo, um vídeo mais dinâmico, sem muitos cortes. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha no grupo dos atleticanos. Tamo junto, é nóis, falou!